Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui em mais um bate-papo com vocês. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, porque tem algo arriscado, né? Há hoje uma hipótese muito grande de que uma prisão possa abalar, né, Brasília. E cada vez mais eles estão falando sobre isso. Teve uma entrevista hoje que me deixou, assim, antenado sobre isso. Mais cedo, no editorial ainda hoje, eu coloquei um vídeo para vocês, onde nesse vídeo eu falei acerca de uma publicação do Lindenberg Farias, que é o líder do governo, de que o Bolsonaro poderia fugir através da embaixada se o Donald Trump desse asilo político para o Bolsonaro. Então a possibilidade seria grande, uma possibilidade real do Donald Trump dar um asilo político para o Bolsonaro, e uma vez dentro da embaixada acabou. Ninguém mais toca no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro pede asilo político e o governo americano pede o salvo-conduto para o Bolsonaro, se o Lula nega, é criar um conflito diplomático gigantesco. Gigante. Então, há sim uma possibilidade. Só que o Lindenberg Farias deixou vazar, né, uma informação, ou melhor, falou demais. Ele disse que precisa parar o Bolsonaro, senão o Bolsonaro vai continuar gravando vídeos, vai continuar postando em suas redes sociais, e isso não pode acontecer. O grande perigo do Brasil hoje é o Bolsonaro continuar fazendo o seu discurso. É o que disse o Lindenberg Farias. E aí a gente soma a uma outra situação, uma situação que aconteceu hoje, né? Teve uma entrevista na Veja, onde um dos advogados do Lula defendem a prisão do Bolsonaro, mas não qualquer prisão, tá? Não defende a prisão domiciliar que o Bolsonaro já está. Ele defende que o ministro Alexandre de Moraes não deveria ter mandado o Bolsonaro para a prisão domiciliar, e muito menos para uma prisão especial militar. Ele defende abertamente que o Bolsonaro tem que ir para Papuda para ser silenciado, para que o Bolsonaro, depois de preso na Papuda, ele possa ir para o ostracismo. Meu amigo, o Bolsonaro na Papuda, ele seria um alvo fácil. Você acredita mesmo que o Estado brasileiro está preparado ou tem interesse em manter a incolumidade física do Bolsonaro? Olha, me lembra muito um caso do Alexei Navalny. Você deve lembrar o caso do Alexei Navalny, que o Putin mandou prendê-lo, né? Era um opositor que incomodava muito o Vladimir Putin, né? Um jornalista. E aí o Alexei Navalny acabou sendo preso e foi enviado para uma prisão na Sibéria. E só depois de alguns dias se descobriu onde o Alexei Navalny estava. A família entrou em uma campanha mundial pedindo pressão, até que o pior aconteceu. Alexei Navalny foi entregue num caixão para a família, e o Estado russo diz que foi problema cardíaco, né? Simplesmente aconteceu. Eu quero que você assista esse vídeo do Cacai, e aí eu, como advogado, como jurista, eu tenho divergências gigantescas sobre o que ele falou. Na minha visão, não é pressão política, mas não pode permitir que os familiares continuem falando mal do Bolsonaro. Não, isso não faz o menor sentido, um discurso como esse, tá? Então eu queria que vocês acompanhassem aqui esse trecho e eu já volto pra gente bater um papo. O Bolsonaro vai ser condenado agora e vai para Papuda. O único lugar que ele estará bem representado é o ostracismo. Ninguém vai se lembrar dele. É assim que funciona, felizmente, a democracia. Então, eu respeito. Porém, o ministro Alexandre foi comedido. Ele foi moderado, porque ele deveria ter mandado o Bolsonaro para prisão preventiva, para Papuda, porque ele desobedeceu medidas cautelares. Não tem nada mais grave. Você afrontar o Supremo Tribunal Federal, se você não tiver consequência, você desmoraliza o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu acho que com a maior tranquilidade, talvez tenha sido uma estratégia, do meu ponto de vista, teratológica, mas eu tenho que respeitar, da defesa e dos familiares e as pessoas mais ligadas politicamente, de tentar afrontar o Supremo. Porque ele sabe que vai ser preso. E aí fica claro e evidente, né? O argumento aqui que se impõe, justamente, olha, afrontou o Supremo, falou mal do Supremo, né? Esse é o discurso que tanto assusta, não é?
Agora, a gente precisa entender alguns pontos, alguns fatores, né, sobre esse discurso de golpe de Estado. Isso não é coisa nova. Talvez você pense que essa é coisa nova. Você já viu falar da Inês Camacho? Não. Olha só, lá na Bolívia, acabou de ter uma decisão agora impactante. Nessa decisão, a Suprema Corte resolveu rever uma decisão de uma ativista política que tinha confrontado o Evo Morales à época e ela acabou sendo condenada. O argumento? Você não vai acreditar. Golpe de Estado 1 e golpe de Estado 2. Pois é, esse foi o resultado, né, do que incorreu essa condenação há mais de 10 anos, inclusive com muita gente em prisão preventiva. Ou seja, esse filme que você já está assistindo vale a pena ver de novo. A história que já aconteceu, e aconteceu na Bolívia. Eu vou trazer a matéria aqui para vocês e eu queria que vocês discutissem aqui comigo e entendam as semelhanças de cada caso. Bora para cima? Vem comigo. Pois é, pessoal, dá uma olhada nessa matéria do Gazeta Brasil que eu trago para vocês. O Supremo Tribunal da Bolívia manda revisar prisões de Inês Camacho, presos políticos da crise de 2019. Você vai entender a semelhança e a situação que acontece nesses casos. O Tribunal Supremo da Justiça da Bolívia determinou nesta sexta-feira a verificação imediata do cumprimento dos prazos de prisão preventiva em todos os processos em andamento contra Jeane Inês, Luiz Fernando Camacho e Marco Antônio Pumari, aposentados como os principais presos políticos da crise de 2019. A ordem, assinada pelo presidente do TSJ, que é o Tribunal Superior de Justiça, Homer Salcedo, estabelece que os tribunais departamentais de justiça realizem a revisão no prazo de 24 horas após a notificação. O documento orienta que a verificação seja feita inclusive de ofício, conforme as faculdades constitucionais e legais vigentes. O TSJ destacou que a medida não deve ser interpretada como interferência no trabalho do juiz, mas como a máxima expressão da independência judicial que se manifesta em resoluções sem ingerência nem pressões. Os opositores Inês Camacho e Pumari enfrentaram diferentes processos relacionados à crise política de 2019. Quando o então presidente Evo Morales renunciou após denúncias de fraude eleitoral e protestos que deixaram dezenas de mortos. Inês foi condenada a 10 anos de prisão, no caso, sobre o conhecido como golpe de Estado 2, sobre a acusação de ter assumido a presidência de forma supostamente ilegal, e ainda responde pelo menos a outros 7 processos. Já Camacho e Pumari estão em prisão preventiva no processo chamado golpe de Estado 1, cujo julgamento está paralisado à espera de decisão do Tribunal Constitucional sobre a tipificação do crime de terrorismo. De acordo com o TSJ, os juízes deverão resolver o que for cabível segundo a legislação vigente após a revisão dos prazos. O resumo da ópera é o seguinte: medo da pressão norte-americana em relação a isso. Desde 2019, já existe uma pressão por parte da esquerda para manter todos aqueles que são um problema para o sistema, um problema para a esquerda, na cadeia. Então, essa decisão aqui chama atenção para a semelhança de um futuro que o Brasil poderia enfrentar. E aí, ainda tem gente que acha que o Donald Trump não chegou para mudar a regra do jogo toda, né? Pois é, meu irmão, o tal do Donald Trump, ele tá mudando a regra política e geopolítica do mundo, né? Ou seja, o jogo político dentro dos países socialistas de esquerda tá mudando completamente. E parece que tá chegando o fim de uma era. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo na Venezuela. Vou falar de novo sobre esse assunto. Você pode estar até achando chato, mas eu não vejo a hora, né, de comemorar a queda do Maduro. E aí, no dia 29, agora, de outubro, vai acontecer algo impressionante. Você já ouviu falar do Hugo El Pocho, né, Carvajal, que é o ex-general da Venezuela? Pois é. Ele vai ser julgado formalmente nos Estados Unidos. Embora ele não tenha sido condenado formalmente, ele já declarou, inclusive a sua que é culpado, ele se declarou culpado, ele confessou, né, todo o narcotráfico, confessou sobre para quem ele trabalhava, confessou
quem recebia dinheiro do narcotráfico, e isso está deixando os presidentes de esquerda da América Latina preocupadíssimos. O Hugo hoje eu tô ruim. O El Carvajal, ele era uma figura, né, que atuou muito e foi pego na Espanha depois de ter uma fuga lá para a Espanha, onde conseguiu conviver durante um tempo lá. Então, o El Pojo, ele acabou vivendo lá na Espanha e foi pego. Lá, ele já fez uma carta para o juiz querendo fazer uma delação premiada. E nessa delação premiada, ele entregou nomes, inclusive aqui do Brasil, de pessoas que recebiam dinheiro do narcotráfico. E é com base nas delações do El Pojo, do Hugo Carvajal, que os Estados Unidos estão fazendo toda essa operação militar gigantesca que está alcançando um monte de gente aí. Este é um ponto estritamente interessante, né? É um jogo que, sinceramente, está deixando em pânico a esquerda latino-americana. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês do Ivan Kleber, correspondente de Londres, inclusive, né? Recomendo muito o canal dele, uma pessoa realmente que tem informações altamente relevantes. E aí eu queria que vocês assistissem e entendessem um pouco o quanto isso pode impactar, né, o que está acontecendo na Venezuela. Lembrando que, se as informações que o El Pojo já formou até agora, já apresentou até agora, realmente se confirmarem, se a carta que ele fez para o juiz, citando inclusive o presidente Lula, se confirmar, o primeiro a cair é o Maduro. Mas todos os demais que estão sendo acusados de receber o dinheiro do narcotráfico para implementar suas campanhas políticas vão entrar na mira dos Estados Unidos também. Ou seja, o mundo está em alerta com as ações que o Donald Trump pretende implementar aqui na América Latina. Vocês viram, né, que o Nayib Bukele já disse que está louco para prender o Maduro e disse ainda depois, teve um outro vídeo que circula que ele disse o seguinte: não, as nossas portas de El Salvador, da prisão de El Salvador, estarão abertas para todos os presidentes que fomentam, financiam ou simplesmente são aliados e coniventes com o narcotráfico. Rapaz, eu tô assistindo de camarote essa história toda e essa novela que tá cada dia mais interessante. Cada dia fica melhor de assistir. Eu vou colocar o vídeo do Ivan Kleber aqui e você assiste esse trechinho comigo. Vamos lá. Hugo El Pojo Carvajal, o ex-número 2 do regime venezuelano, tem data marcada para o seu julgamento lá nos Estados Unidos, em Nova York, que será no dia 29 de outubro de 2025. Lembrando que ainda não existe um acordo formal entre a defesa de Hugo El Pojo Carvajal e a justiça americana, mas o fato dele ter se declarado culpado no final de julho pelos crimes que lhe foram imputados, entre eles tráfico de drogas, indica uma vontade por parte de Carvajal de colaborar com a justiça americana. Então, no dia 29 de outubro, ele será julgado lá nos Estados Unidos, em Nova York. Caso os senhores queiram saber mais sobre isso, eu acabei de publicar um vídeo lá no meu canal no YouTube. Aproveite, se inscreva lá no canal, o link está aqui nos stories, aqui mesmo no Instagram, tá certo? Ali eu trago alguns detalhes que eu não consegui compartilhar aqui agora. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, e para encerrar, porque o churrasco já cheirou e a barriga já roncou a hora que eu tô gravando esse vídeo, né? E quando eu edito pelo celular acaba demorando um pouquinho mais. Dá uma olhada. Você viu a treta que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal entre o ministro André Mendonça e o Alexandre de Moraes? Cara, o André Mendonça deu um show, bateu um bolão, quando ele falou que juiz não tem que ser temido, ele tem que ser respeitado pela sua atuação, pelo trabalho que ele faz. E aí, na hora, o Alexandre de Moraes, que não gostou nada, foi lá rebater o André Mendonça. A diferença é que o André Mendonça foi ovacionado no evento da LIDE, que aconteceu. É um evento do João Dória, que costuma reunir muitos empresários. E nesse evento, né, o empresariado está de saco cheio dessa insegurança jurídica que nós, empresários, passamos. Eu converso e atendo empresários. Todos os dias eu atendo 3, 4 grandes empresários aí de diversos setores que está todo mundo, por aqui,
com tudo isso, com essa falta de segurança jurídica, com o medo do que pode acontecer com o seu patrimônio. E aí, o André Mendonça falou em segurança jurídica, falou em fim de perseguição, falou aquilo que o empresariado hoje quer ouvir, né? Que os juízes se tornem juízes, que julguem, e não atuem politicamente da forma que ultimamente anda sendo. E aí, foi ovacionado depois da sua fala. Depois veio o ministro Alexandre de Moraes e discursou. Agora, tem uma cereja nesse bolo e você vai entender qual é. Primeiro você assiste o vídeo, depois eu te conto a cereja. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Você não percebeu nada de diferente? Nada? Nenhuma coisinha errada? Uma figura chamada Alexandre de Moraes pode ter um problema por causa desse discurso. É o seguinte, a LIDE, que é o evento do João Dória, desses empresários, pode ser sancionada por ter dado palco ao ministro Alexandre de Moraes, pode acabar sofrendo sanções do Donald Trump. É o que informou o jornalista Paulo Figueiredo num vídeo que ele postou. Então, segundo ele, a LIDE não poderia ter dado espaço para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse discursar, porque trata-se ali de um evento literalmente voltado para empresários do campo, inclusive internacional, e que o ministro Alexandre de Moraes, na visão dos Estados Unidos hoje, é considerado uma pessoa sancionada por violar direitos humanos. Então, a LIDE, o evento que promoveu, poderia ser sancionado. Eu não sei se pode acontecer, mas uma coisa é certa, que causou um certo constrangimento no empresariado que lá estava, e que o André Mendonça ganhou o aplauso, né, do povo, ganhou. Agora, o que eu mais gostei foi de uma análise do André Marsiglia. O André Marsiglia foi certeiro mesmo. Ele disse que o André Mendonça merece parabéns, falou aquilo que o povo quer ouvir, mas falou no lugar errado. O André Mendonça tem que falar dentro do Supremo Tribunal Federal, junto aos seus pares, para que eles parem de atuar politicamente, para que eles parem de interferir em outros poderes. Este é o caminho adequado, né, segundo o André Marsiglia, o jurista, em relação ao posicionamento que o André Mendonça deveria ter, a postura que o André Mendonça deveria ter. E na sua visão, o que você acha sobre isso? Coloca no comentário.
publica esse vídeo, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. E agora eu vou comer um churrasquinho, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus. Talvez amanhã de manhã a gente tá de volta, ou hoje ainda, tá? Abraço.